ao verso de número 17. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 17. Antes da leitura do texto, vocês trouxeram lenço? Vocês trouxeram lenço? Toalha? Alguém tem uma toalhinha aí? Tem toalha? Levante a sua toalhinha. Cadê a sua toalha? Levante a toalha. Muito bem. Muito bom. Louvado seja o Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 17. O texto nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como a Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia voltar para Deus, levantou-se da ceia, tirando os seus vestidos, tomou uma toalha e cingindo-se, depois pegou um pouco de água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha e com qual estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço agora, Simão, tu não entendes, mas entenderá depois. Disse Simão: Nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu Jesus e disse: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Disse então Simão: Senhor, então não lave só os pés, mas lave também as mãos e a minha cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais já está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia a quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos vocês estão limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos de volta e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: Vocês entendem o que eu fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e bem dizeis, porque de fato eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre de vocês, e fiz isso lavando os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz a vocês, vocês também façais uns aos outros. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se assim o fizerdes. Amém? Irmãos, o título do sermão esta manhã é O Escândalo do Amor e da Toalha. O escândalo do amor e da toalha. Charles Erdman diz que o capítulo 13 do Evangelho de João é o santo edifício de Deus nesse Evangelho. Depois de alguns anos, irmãos, do ministério público de Jesus, agora chegou a hora de Jesus conversar particularmente com os seus discípulos. Agora chegou a hora de Jesus ensinar-lhes particularmente as verdades contidas no Santo Evangelho. O contexto desse texto que nós acabamos de ler está inserido às vésperas da crucificação. Nós estamos às vésperas do escárnio da cruz. Nós estamos às vésperas daquele que é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, ser dependurado naquela cruz. Nós estamos às vésperas do domingo, do domingo de Ramos. Nós estamos às vésperas da quinta-feira mais triste de toda a história. Nós estamos às vésperas da sexta-feira mais terrível de todos os tempos. Nós estamos às vésperas da cruz e da crucificação. A tensão espiritual é enorme. Os líderes religiosos planejam a morte de Jesus. E João deixa claro isso escrevendo que Jesus sabia que era chegado a sua hora. Em todos os evangelhos, quando nós fazemos a leitura, percebemos que quando eles tentam de alguma forma pegar Jesus no pulo, apalpar Jesus de alguma maneira, ou caluniá-lo de alguma forma, ele diz: ainda não é chegado a minha hora. Mas agora a Bíblia nos diz que a hora é chegada. Está o momento mais oportuno de toda a história, o momento mais especial de toda a história. Jesus está consciente de tudo e mesmo assim Ele ama todos os seus. Eu quero analisar esse texto com vocês à luz da palavra escândalo. À luz da palavra escândalo. O primeiro escândalo que eu encontro nesse texto é o escândalo do amor soberano e do amor consciente. Ao verso de número 1 comigo, por favor. Você que tem Bíblia, acompanhe na Bíblia. Ora,
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar ao Pai deste mundo, como havia amado os seus, amou-os até o fim. Eu quero compreender com os irmãos algumas realidades. A primeira delas é que Jesus amou os seus. Repare que ele fala que amou os seus. Jesus tem um povo, Jesus tem uma igreja, Jesus tem crentes que creem, Jesus tem discípulos que acreditam. Nós somos participantes da família de Deus, nós somos amados por Deus, nós não estamos Nós somos escolhidos por Deus. Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido por Deus. Ontem a Stephanie me falou uma verdade e eu fiquei assombrado. Ela me disse que quando há a concepção com relação a um filho, o óvulo é quem escolhe quem entrará nele. Não é a guerra de quem chega primeiro, não é a guerra de quem vai mais rápido. Eu estou falando assim, irmãos, vocês conseguem me compreender, temos crianças no ambiente. Mas na realidade o óvulo escolhe quem entrará lá. Você foi escolhido antes mesmo de você fecundar um óvulo. Somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E a Bíblia diz que aquele que nos escolheu, ele nos amou. O texto nos diz, e tendo já sendo a festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegada era a sua hora, amou os seus. Jesus me ama. Não é que eu amo Ele, é que Ele me ama. Não é que eu o conheço, Ele me conhece. Ele te conhece aqui esta manhã. Levante a mão para o céu. Você é escolhido de Deus, você é querido de Deus, você é amado por Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz que esse amor não é um amor comum. Esse amor não é qualquer amor. Esse amor é o amor ágape. É um amor que Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz que este amor é o amor que excede todo o entendimento. Este amor é aquele que não tem largura, altura, profundidade, porque nós não podemos medir. É um amor que dá a vida pelos seus, porque está aqui o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele nos amou, mas mais do que isso, Ele nos amou até o fim. A expressão até o fim no grego é eistelos. Isso pode significar, irmãos, até o último momento, até a completude máxima, a completude perfeita. Não é uma duração de algo que é passageiro, que é algo que é monótono, que é algo que passa rapidamente, não. Aqui até o fim significa que desde a concepção até o ato da sua morte, a sua ressurreição naquele último dia, Ele te ama, Ele te amou e Ele te amará. Precisamos falar mais do amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. A intensidade desse amor é tão soberana, que nós vemos ainda no versículo de número 2, que acabando a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, o Iscariotes, filho de Simão, e esse ia o trair, ainda assim ele amou Judas Iscariotes, o traidor. Vocês conseguem compreender a dinâmica do texto? Quando diz que ele os amou, ele amou os 11, mas também amou o traidor. Judas foi preenchido no seu coração pelo diabo, mas ainda assim era amado por Jesus Cristo. Eu quero analisar com vocês quem é Judas. E Yehudá, palavra que significa abençoado, louvado. Ele era o sinal, o nome do apóstolo mais mencionado depois de Pedro no Novo Testamento.
Não tem um apóstolo que tem seu nome mais mencionado depois de Pedro no Novo Testamento, entre os 12, que nem o de Judas Iscariotes. Este homem, Judas Iscariotes, ele é o traidor, mas Jesus o ama com amor sem medidas. Jesus sabia que ele estava à mesa, que ele ia participar do pão, que ele ia participar do cálice, mas Jesus não o exclui daquela situação e daquele momento. A Bíblia nos informa, irmãos, que não cabe a nós excluirmos os nossos irmãos de maneira alguma, quando Judas não foi excluído por Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Jesus não precisou apontar os erros de Judas, mas quando ele vem, beija-lhe o rosto, ele diz: amigo. Ele não diz inimigo, ele diz: amigo, com beijo traz o filho do homem. Spurgeon explica que Judas estava presente, participando da ceia, mas o coração dele já estava dominado por Satanás. Mas Jesus o amou. Spurgeon fala sobre a hipocrisia de Judas por ser um líder, alguém próximo a Cristo e ainda assim um traidor. Mas Jesus o amou. Jesus não desiste de nós, irmãos. Não há pecado que o sangue precioso de Jesus não cubra. Não há causa que Ele não possa resolver. Ei, o Jesus que te ama está aqui esta manhã. Qual é o seu pecado? Eles estão perdoados para a glória de Deus. Porque está aqui aquele que perdoa pecados. A traição de Judas, irmãos, é um ato perverso, mas o divino e a sua salvação mostra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não temos que amar as pessoas porque elas gostam de nós. Não temos que ser gratos às pessoas porque porque gostam de nós, porque nos abraçam, porque nos aplaudem, não. Devemos amar as pessoas porque temos Jesus em nossa vida. Você só ama o seu irmão porque Jesus é na sua vida. Eu não sei como eu gosto daquele cidadão, eu não sei como eu amo, eu sei por quê. Porque Jesus é na sua vida. Aleluia. Eu vejo outra coisa aqui nesse texto, de que tudo o que está acontecendo, mas nada do que está acontecendo sem Deus estar no controle de todas as coisas. Porque o versículo 3 diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que iria para Deus, e que chegara era a sua hora, isso nos mostra que Jesus estava no controle de todas as coisas. O barco não está abandonado, a tempestade está batendo, mas Jesus está contigo. O Deus Criador dos céus e da terra controla todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pode o mundo desabar, irmã Inesita, mas Jesus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle soberano de Jesus. Ele é conhecedor de tudo. A cruz não pegou Jesus de surpresa. Ele tinha plena consciência que aquela era a hora que ele deveria morrer pelos pecados da humanidade. Jesus sabia que o Pai tinha colocado em suas mãos todas as coisas. E repare que Jesus não faz escândalo, não escarnece, não reclama, não murmura. Jesus sabia a obra que ele tinha que fazer. Ele reconhecia que o momento era aquele. Jesus conhece e sabe todas as coisas. Elton, você não sabe da minha vida, não sabe os problemas que eu estou passando, eu não sei. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, Ele sabe. E eu tenho uma palavra profética para você aqui esta manhã.
aleluia, esses seus problemas não são nada diante do Deus que você serve. Creia em Deus, e Ele fará o melhor ao seu favor. Eu creio nisso, irmãos, e tomo posse da minha vitória. Esse é o primeiro escândalo, o escândalo do amor, que é soberano e que é consciente. Isso é escandaloso, isso é fora da lógica, não dá para compreender um negócio desse. Mas o segundo escândalo me maravilha mais ainda, é o escândalo da humildade. O verso 4 e o verso 5 nos falam sobre esse escândalo. Olha comigo: levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, ao enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. O que está acontecendo aqui, irmãos? Que ambiente espiritual é esse? O que está acontecendo no cenáculo aqui? O transcendente, o todo-poderoso, aquele que chamou as estrelas cada um pelo seu próprio nome, aquele que colocou no firmamento as estrelas dos céus, aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele se humilha, Ele cinge-se, pega uma toalha, desce e vai lavar os pés de cada um dos seus amigos. A ação de Jesus de levantar-se da mesa é um símbolo de posição. O rei está sentado sobre a mesa, mas o rei levanta-se, torna-se servo, humilhando-se, lavando os pés dos discípulos. Irmãos, o lavar pés aqui não é algo cotidiano no nosso meio, não é algo natural na nossa cultura, mas na cultura a qual Jesus estava inserido era algo natural. Só que a naturalidade daquilo partia dos pequenos para os grandes, dos escravos para os senhores, dos pobres para os ricos. Agora nós vemos o rico servindo o pobre, o grande servindo o pequeno, o Senhor servindo os seus servos. Olha o contexto. As pessoas no primeiro século andavam de sandálias. E repare que não tínhamos asfaltos como temos hoje. O chão da Palestina do primeiro século era empoeirado, cheio de sujeira. A tarefa do escravo quando o seu senhor chegava era desatar as sandálias dos pés, lavar-lhes os pés, para que ele pudesse entrar dentro de casa. Qual que é o impacto que Jesus nos traz com isso aqui? É que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de sermos inferiores aos nossos irmãos. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Grande aqui é Jesus Cristo de Nazaré. A voz do arauto só ecoa aos ouvidos, mas só o Senhor Jesus pode falar aos corações. O arauto clama com alta voz, mas só Jesus pode transformar a vida de um miserável pecador. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Grande aqui é o nosso soberano Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O orgulho, irmãos, precede a ruína. O orgulho é incompatível com o Evangelho. Não existe serviço baixo demais para quem segue Cristo, para quem vive para Cristo, para quem ama Cristo. Não tem serviço baixo o suficiente que você não possa fazer. Não tem murmúrias e reclamações o suficientes que você não possa escutar. Não tem problemas que você não possa carregar sobre os seus ombros. Porque maior e mais pesado foi a cruz que Ele carregou por mim e por você. Repare que a Bíblia ensina que os que se humilham serão exaltados. Não é quem é humilhado,
Porque tem gente que é humilhado porque merece ser humilhado. Tem oportuno tempo que também, irmãos, pelo amor de Deus. Mas aquele que se humilha é exaltado. Aquele que sabe, conhece, faz, mas não escancara para ninguém. Mormente, irmãos, as pessoas na igreja que mais trabalham para o reino e que mais amam a obra do Senhor são as pessoas que menos dão trabalho. E as que menos trabalham e fazem alguma coisa são as pessoas que mais dão trabalho. É assim que funciona. Porque nós precisamos aprender como Jesus a sermos humildes. Eu tenho que lamber sapato de alguém? Não, não é isso. Tem que ficar bajulando um e outro? Não é isso. Não é isso. Mas entenda sempre que você é servo. E por você ser servo, o seu rei que está no trono precisa de você. E você tem que estar pronto para servir o seu rei que está sentado sobre um alto e sublime trono. Esse é o segundo escândalo desse texto. Tem um terceiro escândalo nesse texto, que é o escândalo da falsa humildade. Se Jesus demonstrou a verdadeira humildade, um dos seus discípulos mostrou a falsa humildade. O nome desse camarada é Pedro. Por que isso acontece? O texto nos diz que Jesus, quando chega em Pedro, ele repreende Jesus falando: tu lavas os pés a mim? De maneira alguma. Jesus tenta apaziguar a situação. Calma, Pedro, o que eu estou fazendo agora tu não entendes, mas tu saberás depois. E ele continua replicando contra o Senhor: a mim tu não lavarás. Irmãos, se vocês conseguissem compreender o que está acontecendo aqui, o Pedro não está entendendo o que está acontecendo. E por ser falso, humilde, começa a querer ensinar Jesus o que ele tem ou não tem que fazer. O pastor ensinou aqui na sexta-feira que muitas vezes nós queremos colocar Deus contra a parede. Queremos dar uma mãozinha, um auxílio para o Senhor. O Senhor é soberano, Ele não precisa de mim e de você para absolutamente nada. Ele sabe o que Ele tem que fazer e a hora certa que Ele tem que agir. Mas nós somos Pedro. A falsa humildade parte de mim. Eu sou um falso humilde. Eu sou um falso humilde. Como assim, Elton? Pedro é o personagem mais contraditório de toda a história. Ele oscilava como uma gangorra, desde os picos mais altos da coragem até as profundezas e covardias mais vil que o homem poderia fazer. Com a mesma velocidade ele avançava, irmãos, rumo à devoção mais fiel, e dava marcha ré e tropeçava nas suas próprias palavras. É o Pedro que lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus testifica que Ele é o Senhor, Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Mas o mesmo Pedro, um pouco depois, começa a repreender Jesus, dizendo: tenha dó de ti mesmo, não vá para Jerusalém, porque lá vão te matar. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque não conhece os desígnios de Deus. É esse Pedro que diz: todos aqui podem te abandonar e te largar, mas eu jamais te abandonaria. É o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. É este Pedro que se diz o grande pastor, o grande senhor, o grande mestre da igreja de Antioquia, mas quando Paulo lá chega tem que repreendê-lo, porque ele queria abandonar os irmãos que eram gentios por causa dos judeus que ali chegaram. Eu sou Pedro, você é Pedro, nós somos Pedro. O sangue de Pedro corre em nossas veias, o coração de Pedro pulsa dentro do nosso peito. Nós somos assim, uma falsa humildade. Isso é um escândalo. Às vezes, irmãos, devemos aprender com o Criador. Falamos coisas lindas para Deus, mas depois tropeçamos na nossa própria língua e blasfemamos contra Ele. Prometemos os céus e a terra, mas depois não cumprimos com as nossas promessas. A falsa humildade de Pedro ocorre quando ele resiste ser já lavado pelo próprio Criador, pelo próprio Jesus. Aquele que não é lavado por Cristo não tem parte com Ele. Foi o que Jesus falou? Pedro, se eu não te lavar, não tem partes comigo.
Deus tem um escape para todos nós que estamos aqui. Ele tem água para lavar você. Ele tem como purificar aquilo que eu e você não podemos purificar. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aí me vem o quarto escândalo desse texto. O escândalo da entrega total. Depois que Pedro compreende o que Jesus estava fazendo, porque Jesus teve que ensiná-lo, aí ele diz: não lave só os meus pés, Senhor, mas lave as minhas mãos, lave o meu rosto, lave todo o meu corpo. Quando você compreende quem é o seu Deus, você quer ser preenchido por Ele completamente. Completamente. Quando nós compreendemos, Tamires, quem é o nosso Deus, a medida é boa, é recalcada, é sacudida, é transbordante, para mim, para você, para os seus, para os nossos, porque Jesus é maravilhoso em nossas vidas. Banho é conversão, irmãos, é purificação completa, mas lavar os pés é purificação diária, é santificação. Jesus, se não nos santificar, nós estamos perdidos. O processo da santificação nós partilhamos. O processo da santificação nós agimos. A salvação é completamente perfeita em Deus, é Deus quem salva. Mas na santificação nós partilhamos desse processo. Por isso santifica a sua vida, santifica a sua alma, santifica o seu coração. Leia a Escritura, estude a Escritura, congregue. Louve ao Senhor, viva para o reino. E eu quero vos falar do escândalo do exemplo. O escândalo do exemplo, irmãos, é o escândalo a qual todos nós deveríamos participar. Elton, como assim eu tenho que ser escandaloso? Para essas coisas aqui, sim. O problema é que nós estamos sendo escandalosos para o pecado, para as coisas erradas. Talvez a única Bíblia que alguém ali fora vai ler é a sua vida como cristão. Talvez a única Bíblia que alguém vai ler é a sua conduta como crente no seu dia a dia. Como você tem agido diante da sociedade a qual você vive? O exemplo fala mais que 1000 palavras. Eu não preciso dizer que eu sou, que eu faço, que acontece, não! O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Seja exemplo onde quer que você esteja, e as pessoas olharão para você e verão Cristo em sua vida, e o nome do Senhor será eternamente glorificado. Outro aspecto desse texto é que no reino, no corpo de Cristo, não estamos falando de nomes, estamos falando de membros. A perspectiva central do reino é que o reino não funciona baseado em indivíduos. O reino funciona baseado na totalidade dos membros. O pastor sozinho não faz, não acontece, mas uma igreja unida com o pastor cresce espiritualmente, o nome do Senhor é glorificado. A escola bíblica dominical não funciona se só o Elton, se só o Rafael fizer acontecer, se só os professores fizerem acontecer. Não, somos todos nós unidos, arraigados em amor, para que o nome de Cristo seja glorificado, o reino de Deus avance e a igreja cresça para a glória de Deus. Então foco na humildade, foco no coletivo. Vamos trabalhar juntos para que o nome do Senhor seja glorificado. E o último escândalo desse texto é o escândalo da aceitação do amor e de uma toalha. Se eu não entender que o nosso Senhor tem uma toalha e tem água para mim, eu nunca vou participar das benéfices de Deus. Elton, como isso funciona na prática? O reino de Deus, ele tem princípios contraditórios. Nós chamamos isso de osímoros, que são
coisas que você pensa que são, mas na realidade não são. Repare se não, servir no reino de Deus é ser grande. O grande no reino de Deus é o pequeno. O forte no reino de Deus é o fraco, e o fraco no reino de Deus é o forte. Olha que coisa interessante. O último é o primeiro, e o primeiro é o último. Quando você olha a cátedra, quando você observa o pastoreio, quando você observa o diaconato, os serviçais, quando você olha a membresia como um todo, até o presbitério da igreja, você tem que entender que quanto maior e mais elevado é o cargo eclesiástico, mais servo do Senhor você é. Por quê, irmãos? Porque é assim que o reino é. O reino é alguém que está com uma toalha, com uma água, com uma bacia, e está pronto para lavar os pés dos discípulos. Talvez essa palavra dessa manhã não traga tanta glória, tanta aleluia, tanto movimento, mas a consciência de vocês, eu tenho certeza que captou a mensagem. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Deus te exaltará. A cruz começa com uma toalha. Deus abençoe.